Olá, eu sou a Aline, eu sou aluna aqui da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu também sou coordenadora da Olimpíada Brasileira de Neurociências. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre a oficina de anatomia comparada. Então a gente vai comparar um pouco o sistema nervoso central humano com o sistema nervoso central de outros animais. Então aqui, relembrando, a gente tem o encéfalo e a medula espinal, né, compondo o sistema nervoso central dos humanos. E a gente vai olhar aqui primeiro essa peça que mostra o encéfalo de um porco. Então, um porco é um animal de grande porte, então a gente consegue ver o quão menor, proporcionalmente ao tamanho do animal, é o encéfalo, né, no caso, do porco, em relação ao encéfalo humano. Além de a gente comparar o tamanho, a gente pode comparar também a disposição anatômica. Então, quando a gente olha o encéfalo do porco, a gente tem essa disposição longitudinal. Então, a gente tem os dois hemisférios que são mais alongados que o nosso. A gente tem aqui o cerebelo e a gente tem aqui o tronco encefálico. Todos nessa disposição longitudinal, que faz sentido, afinal, eles são animais quadrúpedes. E a gente olha aqui o ser humano, certo? Se a gente fosse colocar na mesma posição, a gente colocaria nesta posição o encéfalo humano. Houve durante o nosso processo evolutivo, a gente tem um crescimento e um desenvolvimento maior das estruturas anteriores, ou seja, do córtex frontal e pré-frontal. Isso fez com que o nosso córtex se dobrasse para frente, e isso também foi importante, afinal nós somos seres bípedes, nós andamos de pé, né? Então, houve essa mudança anatômica entre o sistema nervoso central humano, né, o encéfalo humano, e o encéfalo de outros animais. Aqui a gente tem o encéfalo do coelho, que mantém essa divisão anatômica linear. Então a gente tem aqui a parte dos hemisférios cerebrais, ó, cada hemisfério. A gente tem aqui o cerebelo e a gente tem aqui o tronco encefálico, certo? Aqui vai ser importante a gente olhar a superfície cortical, ou seja, o córtex desses dois animais. A gente consegue ver que o córtex do coelho, ele é liso, e o córtex humano tem várias reentrâncias, vários sulcos e vários giros. Isso acontece por quê? Porque, na verdade, esses sulcos e esses giros, eles são também uma estratégia evolutiva do nosso encéfalo para ter maior área de superfície cortical. Lembra, o córtex é onde ficam os corpos neuronais. Então, se eu aumento a superfície cortical, eu aumento a área com corpos de células neuronais, e eu aumento, então, minha capacidade de processamento, né? E eu vou aumentar a complexidade desse sistema. Quando eu olho o do coelho, eu quase não vejo nenhuma reentrância, porque o coelho ainda na evolução não passou por essa evolução do sistema nervoso central, de aumentar essa superfície cortical. Afinal, eles são seres menos complexos no sentido de processamento cortical, se a gente for comparar com os humanos. E aqui a gente vai olhar também a anatomia comparada do sistema nervoso central de outros animais. Então aqui eu tenho a anatomia de um peixe, de um anfíbio, de um réptil, de uma ave, né, que é o pombo, e aqui de um mamífero, que é o coelho. E a gente consegue ver que durante a evolução algumas áreas se especializaram. Então, quando a gente olha aqui para essa região mais anterior aqui, ó, parece triangular, do réptil, esse réptil aqui no caso é uma cobra, a gente vê essa região toda triangular que faz parte do processamento olfativo. Isso, e faz sentido ela ser tão grande em relação aos outros animais? Faz sentido, afinal a cobra é um animal que desenvolveu, né, e que usa bastante o sentido sensorial olfativo. Então ela tem um sistema olfativo muito mais desenvolvido do que a gente fosse comparar, por exemplo, com um peixe, que a gente mal consegue aqui identificar qual seria a parte do receptor da recepção sensorial olfativa. Quando a gente for olhar também a área de superfície cortical, a gente vê que há um aumento, né, de massa encefálica evolutivamente em relação aos animais. E a gente consegue ver também, ó, aqui, ó, os olhos, que fazem parte do sistema nervoso central. A gente consegue ver aqui a medula, que é essa partezinha aqui que a gente consegue observar. Então a gente tem aqui a anatomia comparada entre os outros animais, e a gente pode colocar até aqui, ó, o sistema nervoso central do ser humano, mostrando aqui a diferença que tem evolutivamente falando desses
de todos esses animais em relação ao sistema nervoso central, certo? Principalmente a encéfalo. E por último, a gente vai falar um pouco sobre a medula, né? Porque afinal a gente viu as peças de encéfalo, mas a gente também tem a peça de medula aqui. Então essa é a medula espinal do porco. Então aqui eu tenho aqui a dura mater e aqui eu tenho a medula espinal do porco inteira, que é bem menor e mais fina. Olha. Ela tem um diâmetro menor do que a medula humana, em comparação, certo? E aqui a gente consegue ver uma dissecção. Isso aqui é um rato plastinado. E a gente fez aqui a retirada de todos os tecidos cutâneos e musculares que estavam recobrindo o sistema nervoso central. E a gente consegue ver aqui, ó, o encéfalo e a medula aqui, desde o início até aqui embaixo, onde vai ser formada a cauda equina, certo? Então aqui eu já vejo a formação da cauda equina no ratinho. E aqui é legal que eu consigo ver o sistema nervoso inteiro em sua disposição anatômica, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de anatomia comparada. A gente até se vê no próximo vídeo. Tchau!